Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira e vim falar um pouquinho para vocês de como foi o 26º Simpósio Internacional de Direito e Religião que aconteceu nos Estados Unidos da América, no estado de Utah, na cidade de Provo, uma cidade muito próxima de Salt Lake City, que é a capital de Utah. O evento aconteceu na Universidade BYU e contou com diversos países, com mais ou menos 50 nações e 120, 130 delegados. Eu tive a honra de ser um dos delegados brasileiros, representando o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o qual eu sou o presidente executivo. Além de mim estiveram o Dr. Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor nacional de Justiça. Também o assessor especial da ministra Damares Alves e o assessor especial do governador de São Paulo, João Dória. Como eu disse para vocês, estavam lá representados mais ou menos 50 nações. O evento foi traduzido, as plenárias foram traduzidas e painéis também em 9 idiomas diferentes. Foram diversas discussões sobre a liberdade religiosa e o que mais me chamou a atenção foi o tema principal do evento: dignidade humana, dignidade da pessoa humana. Então este foi o tema do evento. E como nós já estamos falando há alguns dias, já publicamos alguns artigos, a dignidade humana ela é a base de todas as liberdades. Todas as liberdades, elas existem para servir a dignidade da pessoa humana. Para que existe uma liberdade, senão para tornar a vida de alguém, a vida de uma pessoa mais digna? Então, esse é o papel da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, e este foi o tema tratado, então, no 26º Simpósio Internacional de Direito e Religião. A dignidade da pessoa humana como pedra angular, como pedra de toque, como irradiador de todas as liberdades. Então, como eu disse, foram diversas plenárias, e já na primeira plenária nós tivemos a oportunidade de ouvir palestrantes renomados, internacionais, como o Dr. Lord Elton, um dos maiores pesquisadores de liberdade religiosa e dignidade humana do mundo, ele que é radicado no Reino Unido, professor de diversas universidades no Reino Unido. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele em uma das plenárias. Eu perguntei para ele se a liberdade religiosa dos muçulmanos deve ser preservada no Concerto das Nações quando os muçulmanos, tendo em vista diversas interpretações ou até mesmo normas previstas no Corão e na Sharia, atentam contra a dignidade da pessoa humana. Basta lembrar daquele caso que aconteceu na Páscoa, onde muçulmanos simplesmente explodiram igrejas e hotéis, assim, fundamentado na religião deles, baseado na Sharia, no Corão, no ponto de vista deles. Inclusive a mídia internacional chamou os cristãos que estavam adorando naquelas igrejas de adoradores de Páscoa. Acho que você vai lembrar disso. Para não nos chamar de cristãos, a mídia chamou de adoradores de Páscoa. Passando essa questão dessa violência simbólica, porque eu também entendo que é uma violência chamar um cristão de adorador de Páscoa, porque nenhum cristão se chama de adorador de Páscoa. Eram cristãos que estavam lá. Passando essa violência simbólica, eu perguntei, e a violência real? Que muitas vezes esses grupos religiosos praticam em nome da fé. Eles teriam essa liberdade religiosa? O que você acha? Bom, o professor Elton disse que temos que ter muito cuidado ao tratar de questões como esta, mas é certo, a liberdade religiosa ela existe para promover a dignidade. Quando uma religião não promove a dignidade, mas a morte, como aconteceu neste evento, e tantos outros, quando cristãos coptas são degolados, e muitos outros exemplos que nós conhecemos, então não deve ser preservado. Essa foi a resposta dele. Também tive a oportunidade de perguntar em um painel
do Caribe, da América Latina, sobre o proselitismo. Se é permitido o proselitismo e quais os limites do proselitismo. Bom, os limites do proselitismo é a urbanidade e o respeito, mas o proselitismo tem sim seu espaço, porque se você tira o proselitismo da religião, a religião deixa de existir, porque é o núcleo de qualquer religião trazer adeptos para a sua crença, para a sua fé. E como você faz isso? No cristianismo, por meio do evangelismo. Então você tenta convencer a pessoa, por argumentos, de que a sua crença, a sua prática é adequada. Isso é proselitismo. Mas claro, deve ser feito com bom senso e não com violência, porque violência não respeita a dignidade humana. Até teve uma plenária que eu achei, não vou dizer que interessante, mas eu fiquei confuso. Um juiz do Paquistão, e nós sabemos que o Paquistão é um dos países com mais restrições à liberdade religiosa. Aquela ONG Portas Abertas, que é uma ONG internacional, relaciona o Paquistão como um dos países com mais perseguição religiosa, inclusive estatal. Nós sabemos de casos que famílias inteiras tiveram que sair do Paquistão porque se converteram, largaram a religião islâmica e se converteram ao cristianismo, sendo que isso é crime de blasfêmia e essa família não poderia fazer isso. Bom, Paquistão é assim, mas nos surpreendeu que um juiz paquistanês nos disse, na plenária, no microfone, isso está gravado, depois eu vou mandar o link para vocês, nos disse que sim, que existe liberdade religiosa no Paquistão, inclusive leu os artigos constitucionais, que está previsto na Constituição. Só que na prática, como nós sabemos, não acontece. Então a dignidade humana, ela está prevista na maioria das constituições, na maioria das legislações, mas na prática, como nesse caso do Paquistão, a gente não percebe a sua efetivação. Então a nossa luta, a luta dos operadores de direito e de todos os cidadãos é para que a liberdade religiosa, servindo a dignidade humana, tenha plena e eficaz aplicação não só no Brasil, mas em todos os estados. Esse foi o tema central desse simpósio. Eu também tive a oportunidade e a honra de falar no simpósio. Eu falei no painel para América Latina e Estados do Caribe. E lá eu pude contar um pouquinho sobre o modelo brasileiro de laicidade. Primeiro eu trouxe um histórico para demonstrar que a laicidade, ou melhor, a distinção, a separação do poder religioso e do poder político não é algo novo. Isso vem há muito, muito tempo. A Trindade Áurea, nas pessoas de Sócrates, Platão e Aristóteles, já teciam comentários sobre isso. A gente vai ver na carta de Papa Gelásio I, a carta do Assunte, lá do século V, a total distinção dos poderes, mais a dominação do poder espiritual. Então isso não é algo novo. Contei um pouquinho dessa história para chegar no modelo de laicidade colaborativa brasileira, que é um dos melhores modelos do mundo, sem dúvida nenhuma. Mostrei para eles o modelo, mostrei para eles os dispositivos constitucionais que garantem a liberdade religiosa em todo o solo brasileiro e também como funciona a modalidade colaborativa de laicidade. Porque na laicidade simplista, na laicidade tradicional, os poderes estão separados, como há muito, muito tempo, mas eles não podem interferir um poder no outro. Então isso é fruto da reforma, nós verificamos isso nos Estados Unidos, quando da sua independência, mas o Brasil entende, o modelo brasileiro entende, que os poderes eles estão separados. Mas eles não podem interferir um no outro, mas eles podem colaborar na perseguição do bem comum. Então foi isso que eu falei para eles, para os ouvintes, também foi gravado, já disponibilizamos aí nos canais. Então, gente, foi um evento muito proveitoso, conseguimos conversar com lideranças de diversos países, realmente foi uma oportunidade de ouro. Espero que o IBDR esteja novamente representado ano que vem, com outro conselheiro, com outra pessoa aí que o conselho do IBDR deverá indicar.
Claro, se a BYU nos convidar novamente. Quero agradecer aqui a BYU pelo convite, quero agradecer também a J. Ruben Clark Law Society pelo convite, na pessoa do Dr. Fábio Nascimento. Quero agradecer todas as pessoas lá da BYU e também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que nos atendeu, porque essa é uma parceria em conjunto com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mormon, que é uma igreja que já foi perseguida nos Estados Unidos quando da sua fundação, lá no século XIX, e responsavelmente promove esse evento de liberdade religiosa com diversos países, com diversas religiões. Lá estavam mormons, estavam católicos, estavam evangélicos, estavam inclusive muçulmanos. Então, parabéns à Igreja Mormon, parabéns à Universidade BYU. Quero agradecer aqui também as pessoas lá que estiveram conosco, que nos deram todo o suporte, como o Ney Garcia, o Thiago Quirino, a Janete, esposa do Ney, também o Odacílio Prigol, o Dr. Haroldo e tantas outras pessoas aqui que eu não vou ter tempo para nominar. Tá certo, gente? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.